De volta, batendo papo com você, compreendendo a consciência metafísica, causa emocional das doenças, né? Ou seja, o que metafisicamente significa um sintoma, uma alteração funcional do corpo, de que maneira aquilo está realmente manifestando no corpo um conteúdo mais acentuado, né? Uma condição interna, emocional, que está presente na gente e realmente criando toda uma condição emocional desconfortável, psíquica muito perturbado. Então, metafisicamente é assim. Quando ficamos doentes, é porque há alguma coisa que não está bem dentro da gente. Nós temos aí a questão, né, reprodutora, dos órgãos reprodutivos, dessa questão toda de prazer, de criatividade, esses conteúdos que fica guardado dentro da gente, essa condição psicoemocional que não é bem manifesta em nosso meio. Então, você tem um aparelho reprodutor, não necessariamente o prazer, exceto nos órgãos genitais. Ali sim o prazer, mas não apenas o prazer íntimo, tá? Mas o prazer existencial, o prazer de viajar, o prazer de estar com os amigos, o prazer de dialogar com as pessoas, de curtir, apreciar. Nossa, isso é fundamental. Excelente. Então, assim, entra naquele conteúdo em que viver prazerosamente é a saúde, essa questão, né, essa questão de você viver bem cada momento, de bem com a vida, com todos ao seu redor, e isso realmente dá uma condição muito agradável. Então, quando se fala metafisicamente sobre o aparelho reprodutor, não é a questão da sexualidade, da vida íntima sexual, que eu brinco até Kamal. Não, é o prazer existencial, é celebrado. Você celebra o prazer, brinda com a vida, tá? E aí nós temos várias concepções metafísicas, né? Existe, por exemplo, uma questão, né, onde existe na região da vulva uma glândula, né, de Bartolin, que é onde existe um processo infeccioso, né, bartolinite, por exemplo, causado por bactéria, né, na região vaginal. Então a gente tem invasão no nosso prazer. Sabe aquela coisa, eu queria viver algo gostoso com os amigos, ou bacana na viagem, apreciar, mas aí eu não me dei direito a isso, eu não vi os meios, queria viajar. Aí vem as pessoas, você tem dinheiro para isso? Não tem lugar, então você não vai. Sossega, fica em casa. Nossa, gente, farinha no ventilador, né? Então, a gente tem invasões em situações que são de nossa predileção, que proporcionaria grande prazer e satisfação. E isso realmente é tolhido. Pode ser sexual também, né? De repente você tem uma intervenção na sua vida íntima, no seu relacionamento, né? A pessoa tem um jeito muito outro e uma situação muito complicada lá com a família dela, com, sei lá, os amigos dela, e não vem para a relação dando melhor, tornando gostoso. Parece que você curte mais seus amigos, seus familiares, do que comigo. Quer dizer, incrível, eu não tenho esse nível prazeroso de convívio agradável. Então, é um processo, né, que, como somatização, Bartolinite,
que é um processo infeccioso por bactérias, que é exatamente invasão. E aí você vai tendo várias questões físicas, que a metafísica faz uma leitura. Quando a gente faz uma leitura de uma doença, é para que você tenha consciência de situações da vida que estão provocando certos sentimentos. E aprenda a lidar com essas situações para se sentir melhor, para que isso realmente aconteça de forma a criar, né, toda uma condição de alteração. Então, metafisicamente, eu aprendo a bem viver, a lidar com dificuldades e obstáculos. Metafisicamente, eu aprendo a ser uma pessoa melhor para com a vida, né, para comigo mesmo, de maneira mais agradável, de bem com a vida, equilibrada, emocionalmente estável. Tanto que você vê, a doença vem num pico de desestabilidade emocional, de confusão mental, mas Val Capelli, às vezes eu estou naquela melhor fase da vida. Pois é, mas você tem um conteúdo emocional interno que ainda não foi trabalhado, não foi resolvido, e aquilo eclode para você resolver. Mas justo agora que eu estou bem, Val Capelli, está tudo ótimo. Então, melhor época para você lidar com conteúdos que precisam ser reformulados, que precisam ser transformados. Essa força emocional, essa estabilidade interior faz com que você lide melhor com o que se passa ao seu lado e tenha realmente esse estado mais intenso, fisicamente melhor, agradável, enfim, é maravilhoso. Isso realmente nos dá uma condição melhor de vida, de interação com a realidade, e aí tudo de bom, eu poder me resolver, transformar as coisas que não estavam bem, lidar com aquilo que foi mal trabalhado, numa época que as coisas estão estáveis e eu consigo mexer com elas. Às vezes a gente faz interpretação metafísica, a pessoa fala assim, Val Capelli, era exatamente o que eu vivi. Mas foi exatamente isso que me aconteceu. E foi desse jeito que eu me senti. Mas eu saí dessa. Eu estou, assim, superando isso. Então, a doença vem como se somatizasse no corpo para realmente diluir. Ou seja, aquilo que você gerou de carga intensa, emocional, energética, muito forte, plasmou, ou seja, fixou, né, no físico, somatizou, porque a somatização é algo que vem da esfera psicoemocional energética para o soma, corpo, desorganizando os tecidos, causando a doença. Então eu produzi um padrão, forte energia, repeti aquele comportamento muitas vezes, intensifiquei aquele campo energético, aí eu estou saindo, limpando, transformando aquilo, aquilo vem, é captado pelo corpo, porque a energia, quando se manifesta, ela é dissipada. Porque a hora que ela manifestou na matéria, ela ali é condensada e depois ela é dissipada. Então a doença acaba vindo como um expurgo dessa força energética gerada por tanto sentimento de dor, desconforto, angústia e tanto desespero que eu criei. E aí eu somatizo e isso é escoado. Tem uma visão até espiritual que a pessoa sofre, o sofrimento dela, no pré-desencarne, quando ela está passando para o outro lado, ela sofre muito. E aí tem aquela visão religiosa, né? Ela sofreu tanto e foi para o céu. Se iluminou, ascensionou. É o sofrimento, a dor, né? E às vezes a pessoa fala assim, nossa, um ente querido que assim sofreu tanto, que a gente estava ali até sem, nossa, com todo carinho, mas entendendo que era a hora de ir embora, porque é muito sofrimento no fim da vida, foi muita dor, muito sofrimento. O que está acontecendo ali? Tudo que a pessoa gerou na vida, mas ela não fez mal para os outros, não, ela se sentiu mal, aquela angústia que ela carregou, aqueles medos que assombraram, aquela ansiedade desesperadora, aquele conteúdo interior, emocional, metafísico, ficou plasmado no campo etérico dela. E aí ela vai se despir desse corpo, esse invólucro físico, para ir para outra esfera. E ela acaba manifestando. Então a manifestação vem como uma forma de expurgar essa energia, condensar no corpo e a alma se liberar. A alma se liberta. Por isso que fala, sofreu e foi para a colônia espiritual, foi para o céu. É o sofrimento que leva? Não. O sofrimento é uma forma de tirar essa impregnação, de dissipar essa energia que nós produzimos enquanto nos sentimos muito mal. Não é que
somos do mal, nos sentimos mal. E a gente se sente muito mal, aí de repente estou aqui, aquela angústia, aí Valcapello, eu estou com tanto medo, Valcapello, eu tenho um desespero tão grande. Então, isso não significa que eu sou maldoso, pratico mal com as pessoas, mas eu me sinto tão mal e eu gero um campo ruim, isso vai para algum lugar. Onde a natureza às vezes leva, a gente dissipa isso quando a gente faz uma atividade, a gente vai desimpregnando essa energia, a gente transforma. Ou então ela fica no nosso campo e uma hora ela é manifesta. Mas Valcapello, não dá para a gente ter uma transformação daquela que altera o comportamento com uma consciência plena, que transforma imediatamente o nosso padrão, de forma que dissipa a energia, eleva o átomo a um estado de antimatéria que some as chagas, transforma a energia, a luz se acende, e o ser se purifica. Temos que sofrer, temos que manifestar, não temos que sofrer nem manifestar, mas nem sempre conseguimos esse estado de lucidez que transforma de uma vez. Quer ver um exemplo? Às vezes você fala assim, olha, eu fico culpado, tudo é culpa minha, eu me culpo por tudo. Essa culpa não faz bem. Mas aí vamos começar a trabalhar essa culpa. Não é tudo culpa sua. Se o celular cai é porque foi mal colocado. Se a porta quebra é porque não cuidaram dela. Se aquilo acontece é porque não tomaram conta. E vai tirando a culpa, é mesmo. Então não é culpa minha, não é culpa minha. Eu não sou culpado por tudo que de ruim acontece. Aí vou entrando num estado de eliminando a culpa. Vou tirando a culpa. E aí assim, né? Tô ali, não, o que acontecer, não foi eu que causei, não é culpa minha. Aí bate a porta e fala, por que você não segurou? Desculpa. Tá vendo? Entregou um padrão, ainda tem um rabinho do padrão da culpa. Na hora que você tem um momento assim mais automático, você manifesta que ainda se culpa um pouco. Ora, não segurei porque não vi. Não segurei porque aqui eu não estou como segurador de porta. Eu vim aqui para conversar. Bom, pronto. Né? Atitude não é de cuidar da porta. Cada um tem a sua função. Então eu me lembro inclusive que num dos passeios, um barco que a gente pega, a gente sempre se seleciona, uma pessoa tropeçou porque tinha uma certa elevação naquela porta, e ela tropeçou, teve ali uma escoriaçãozinha pequena, e logo veio o enfermeiro cuidar, tudo certinho. Em seguida eu vi o capitão do navio indo lá, olhando, medindo, observando, aquela porta ficava aberta, ficava presa, a altura, ele simulando o tropeço ou não. Eu falei, olha só, ele é o responsável pelo que acontece no barco dele. Ele sim. A pessoa que não avisou para que a outra tivesse cuidado porque não percebeu aquele risco, não é culpada do tropeço daquela. Aquela, por sua vez, não se deu conta, tropeçou, teve um leve machucado. Se há um responsável, é quem coordena tudo ali. E achei brilhante, por isso que a gente sempre seleciona a melhor companhia para nos conduzir, seja de voos que a gente faz, seja de lugares que são receptivos nossos, porque veio ali o comandante observando o cenário para tomar as providências para que aquilo não acontecesse outra vez. Tá vendo? Então, se as coisas acontecem a seu redor, não necessariamente elas foram produzidas por você. Tá certo que se acontece na tua frente, você tem alguma relação, mas não total responsabilidade por aquilo, porque parte de um com o outro, com uma certa conivência ou cumplicidade sua. Mas isso é um outro tema, né, que a gente pode tratar metafisicamente. Tudo que acontece no teu campo de percepção, algo tem a ver com você. Se não a total responsabilidade, ou você é o maior causador, mas você também tem um elo com aquilo, porque aquilo aconteceu enquanto você estava ali. Tá? Então, tem alguma coisa ali com você nesse sentido. Então veja, criamos todo um padrão, como o da culpa, transformamos, deixamos de ser culpado, mas meio que periférico, ainda não é tão profundo. Quando for absoluto, quando a transformação for plena. Por isso que a pessoa fala assim, Valcapello, eu peguei a causa metafísica, então vou parar com o tratamento. Eu digo, não pare, não interrompa nada. Por quê? Quando você se toca do que te levou, o sentimento que provocou aquela somatização, já dá um alívio, um bem-estar. Opa, peguei, o ponto é esse. Agora eu vou começar a me trabalhar, vou mudar aquele conceito, vou me comportar de um outro jeito, vou me sentir melhor naquele sentido, já não vou deixar que aquilo me pegue tão profundo e eu me sinta tão mal. Só que enquanto eu estou fazendo isso, a doença já está implantada.
está progressiva, então o remédio vai segurar ela, claro. Por isso que a consciência metafísica das causas emocionais das doenças não dispensa um tratamento físico de uma doença que somatizou. Aí você foi ao médico e falou, não encontrou nada, não tem nada somático, disse que não tenho nada, que bom, é só sintoma. Aí esse sintoma, ele faz com que a gente basta cuidar do emocional, que dilui aquele sintoma. Agora, se somatizou, precisa, além de mudar o padrão, também cuidar do físico. Mas, olha, a melhora é rápida, a transformação do cenário é sensacional, é bem melhor. Ok? Pois bem, uma outra pergunta aqui do Insta, né, sobre essa região do trapézio, né, aqui na área do ombro, né, uma dor aqui, né, dor no ombro direito, olha só, diz a Malu, que irradia para a escápula, cresce para o braço, se puder responder, por favor. Então eu tive já a pergunta do trapézio, né, do ombro direito, também essa região da escápula. Metafisicamente, o ombro é aquele profundo sentimento meu, aquilo que é próprio, né? Faz sentido para mim, diz respeito ao que eu sinto, é íntimo do meu sentimento, das minhas expressões. Então, quando eu me machuco muito, sabe? Eu me sinto assim, muito ferido, porque, poxa, são as coisas que eu gosto, são as coisas que me apetecem. Tá? É o que eu quero fazer, ombro direito. Eu quero fazer porque, para mim, isso é importante. Isso faz parte do meu sentimento, da minha predileção. Tá? E eu gostaria de colocar isso para fora, de executar. Me dói não poder. Ninguém colaborar. As pessoas não aceitarem. Então, ombro direito dói porque eu me firo por não ter possibilidade de externar, lançar aquilo que muito me apraz, que é muito significativo para mim. Tá? Ao meu jeito, metafisicamente falando, é a questão uterina. Em prol do meu grande sentimento, trapézio nessa região do ombro. E a escápula, metafisicamente, eu tratei desse tema no volume 5. A escápula é aquela proteção, tá? Que eu encontro no meu direito, onde me aproprio da minha conquista, capacidade, vontade, né? E entra num contexto onde eu me sinto no direito preparado e com condições para fazer o que gosto, da forma que sinto, me permito, né, externar o que me é próprio, é da intimidade do meu sentimento, isso é predileto meu. Você vê que abriu até os braços, as axilas expuseram, esse movimento do trapézio aqui da parte do ombro, né? Que permite realmente essa movimentação dos braços e tudo mais. Sem dor, é fazer o que é mais íntimo do seu sentimento, sem sofrer, sem se ferir, de uma maneira muito de boa, muito bacana. Né? E essa questão aqui do omoplata, né? onde a gente tem essa ossatura, né? que realmente a gente encontra um conceito, se eu só retornar aqui, né? Onde esse omoplata, então, ele vai criando uma condição de proteção própria, proteção maior da espiritualidade, das boas companhias, sabe? Eu tenho sempre alguém do meu lado, me acompanhando, meu mentor, meu amigo, né? Então a gente tem toda essa, né, aqui atrás, né, também essa região da escápula, né, escápula que está ali, é um osso da firmeza que eu tenho, da proteção que eu trago, da espiritualidade do meu lado, né? Olha que bacana eu ter isso tudo, isso faz com que eu me jogue fazendo o que eu gosto. Você está vendo como é interessante? Cada parte do corpo tem uma relação metafísica com o potencial do ser, com uma condição interna. Eu quero convidar você para mergulhar nisso, para ter consciência de tudo isso, para saber lidar. Por quê? Para melhor viver. Você que busca o autoconhecimento, a primeira coisa que você precisa conhecer são os seus talentos, qualidades, porque isso te favorece para lidar com as dificuldades.
Por exemplo, o medo, dentro da metafísica, a gente compreende ele, tem uma aula do medo, onde? Nas suprarrenais. Por que a suprarrenal? Porque a suprarrenal, ela é produtora da adrenalina. A adrenalina coloca o seu corpo num hiper estado de alerta, pronto para revidar a qualquer ameaça. Então, se por um lado eu tenho essa concepção de medo, de situações supostamente ameaçadoras, que podem me comprometer, que podem me ferir, de alguma coisa pode me afetar, por outro eu tenho, né, o meu estado de alerta. Opa, peraí, não vou deixar não, tenho capacidade de me safar, isso não vai acontecer não, eu não mereço isso, tá vendo? Então a gente fala do medo nas glândulas suprarrenais. Por quê? Porque ali é o ambiente biológico, essa glândula, da secreção de um dos hormônios, a adrenalina, noradrenalina, que deixa o nosso corpo num estado de alerta, em condições, né, bem lúcidas, acordada, bem ativo, desperto. Então, por um lado eu temo o que pode me acontecer, por outro eu tenho um estado adrenalínico que eu estou muito ligado ao que pode acontecer e vou saber o que fazer na hora. Quando você tem consciência do seu potencial, você tem mais habilidade para lidar com as suas dificuldades. Porque elas se tornam pequenas, com o grande potencial que você tem, as suas dificuldades diminuem. Elas não aparecem, elas reduzem. Agora, se você não se vê com qualidade alguma, não tem consciência das suas potencialidades, e se depara com ameaças, com risco, com suposições desfavoráveis, meu Deus, isso é um atropelo. As vias de um colapso emocional, de um estado ansioso, de uma crise de pânico, de um processo depressivo. Por quê? Porque eu não visitei minhas qualidades, eu não me dei conta de todos os potenciais que eu trago dentro de mim. Olha que gostoso. Essa é a visão da metafísica da saúde, esse mergulho interior. Eu convido você a ler esses livros. São 5 volumes, Metafísica da Saúde, editora Vida e Consciência, em parceria com Val Capelli e Gasparetto. Fizemos esse trabalho, iniciamos juntos, e eu desenvolvo esse projeto de Metafísica da Saúde, 5 volumes, já mais de 600 mil exemplares vendidos, uma obra assim, que o terapeuta consulta quando tem alguém. Você fazendo um curso desse, se é terapeuta integrativo, quando a pessoa trouxer uma queixa, você já sabe da emoção, e vai falar com ela sobre as questões da vida, que ela não está lidando bem. Isso é aconselhamento metafísico. Venha para o curso. Começa agora, no dia 6 de fevereiro. Agora em fevereiro você pode fazer parte da turma de terça-feira, presencial ou à distância. E também na segunda-feira começa cromoterapia. Cromoterapia, um mergulho nas cores do arco-íris para você se tornar um terapeuta integrativo especializado em cromoterapia. O Espaço Integração Ananda, perto do metrô Santa Cruz, a casa já está pronta para te receber presencial ou online pela plataforma Zoom, tá? O site valcapelli.com, 2 L's e valcapelli.com. Telefone você pode ligar no fixo ou mandar um WhatsApp no mesmo número, 11 São Paulo, 50726448. Então você pode cadastrar no WhatsApp e mandar uma mensagem ou telefonar, 50726448. Não muda nada. O número é o mesmo para a mensagem ou para você telefonar. 11 5072 6448. Fico por aqui, um grande carinhoso abraço. Um beijo na alma e até o nosso próximo programa.